Olá a todos, esse vídeo é uma rápida demonstração sobre como realizar a instalação do SBC Audio Codes Media Virtual Edition. Essa instalação vai ser feita no Google Cloud Platform, conhecido como GCP, e ele se baseia através da documentação fornecida pela AudioCodes, que é o Installation Manual voltado para a implantação no Google Cloud, que vocês podem acessar pelo QR Code que está aí na tela, ou então acompanhar junto conosco no vídeo que nós vamos passar por alguns trechos deste documento. Bom, começando aqui pelo painel de acesso ao Google Cloud, caso você não tenha acesso, você pode cadastrar com sua conta do Google e criar o seu próprio ambiente. Após você fazer o seu cadastro, você tem um projeto dentro do Google Cloud para fazer a implantação do ambiente. Esse projeto eu chamei de MVE Lab, e o primeiro ponto que nós precisamos ter para obter a solução dentro do Google Cloud é a imagem do SBC da AudioCodes. Essa imagem ela é fornecida pela AudioCodes, ela tem aí um tamanho estimado em torno de 3 GB. Quando ela é extraída, ela passa dos 20 GB porque ela é uma imagem no formato RAW, então ela representa o disco completo com o sistema operacional e o sistema da AudioCodes. Normalmente ele virá no formato zip, depois você extrai e você obtém o targz e o MD5 para conferir se o checksum daquele arquivo está batendo com a integridade que é necessária. Bom, estando aqui no portal do Google Cloud, primeiramente nós vamos começar com passar este arquivo para o ambiente do Google Cloud através dos seus buckets. Então, vindo aqui no menu do Google Cloud, Cloud Storage, Buckets, nós vamos criar um bucket que vai permitir colocar essa imagem lá para dentro. Tá? Depois nós vamos criar a imagem no formato Google a partir desse arquivo. Então, clicando aqui em Create, eu dou um nome para ele, por exemplo, mve-lab. Eu clico em continuar. Aonde eu vou armazenar, vocês podem determinar em qual lugar vai ser armazenado. Eu vou escolher a região com o menor custo, que no caso é em múltiplas regiões dos Estados Unidos, mas se você quiser armazenar no Brasil ou em múltiplas regiões, você tem total controle aqui e você pode acompanhar os preços aqui do lado. Depois disso, qual é o tipo de forma que eu vou armazenar esses dados? Como eu vou usar esse arquivo apenas para gerar a imagem de forma temporária, eu não preciso ter nenhum tipo de prioridade ou uso de um recurso premium de armazenagem. Então eu vou usar Archive, que é o mais em conta nesse sentido. Ele obviamente vai demorar um pouco mais para processar algumas coisas, mas dependendo do cenário, é o suficiente para você aí, com um custo eficiente, fazer essa armazenagem. Eu clico em continuar, simplesmente avanço aqui na parte de controle de acesso e proteção. Quando eu clico em criar, ele pergunta se eu quero já prevenir um acesso público a esse bucket. Sim, eu quero prevenir, então vou deixar por padrão. Assim, ninguém acessa esse bucket via internet, porque a ideia é que seja utilizado apenas internamente para o deploy da máquina. Bom, ele está criado, agora eu posso fazer o upload do arquivo. Então eu vou selecionar o arquivo .gz que eu obtive da AudioCodes e ele vai começar a fazer o upload. Então eu vou pausar aqui e a gente continua assim que o upload terminar. Maravilha! Agora que o upload terminou, a imagem está disponível aqui dentro do bucket. Então eu vou minimizar, dá para ver aqui o upload realizado, em torno de 3 GB e gerenciado aqui dentro da plataforma do Google. Agora então vamos para a parte de gerar a imagem que nós vamos utilizar para implantar a instância do GCP onde o SBC estará hospedado. Então, vindo aqui no menu do Google Cloud, na parte de Compute Engine, Storage, Images. Então eu vou gerar uma imagem a partir do Storage. Vindo aqui, ele vem com algumas imagens pré-configuradas pelo Google para vários tipos de cenários, mas nesse caso, como eu estou utilizando uma imagem personalizada da AudioCodes, eu vou criar uma imagem nova. Eu vou dar um nome, por exemplo, mve-lab. A origem desse disco eu vou mudar para um arquivo que eu tenho armazenado no Storage em nuvem, e ele vai me perguntar aonde está esse arquivo. Então eu clico aqui em Browse, seleciono dentro do bucket mvlab e aqui está o arquivo que eu vou utilizar. Ele me pergunta que tipo de localização eu vou colocar essa imagem. Eu vou deixar aqui no US múltiplas regiões, mas mais uma vez você pode selecionar em qual região você gostaria de utilizar.
Aqui eu posso colocar labels ou não, e aqui eu posso simplesmente criar a imagem. Muito bem, agora ele vai descompactar o arquivo que nós utilizamos em TargZ, que ele estava em 3 GB, então ele vai expandir para algo em torno de 20 gigas e vai começar a gerar a imagem de implantação desse SBC para utilizarmos na instância que nós vamos criar em seguida. Eu vou pausar o vídeo porque leva alguns minutos para esse processo concluir e assim que concluído nós continuamos. Muito bem, então agora que a imagem está gerada, é possível visualizar aqui o tamanho em torno de 20 gigas, dentro de um archive size de 2, utilizado aí pela compactação do ambiente. Agora nós vamos trabalhar com a implantação da instância que nós vamos gerar. Então, vindo aqui no menu do Google Cloud, Compute Engine, VM Instance, nós podemos agora criar uma nova instância ou uma nova máquina virtual para implantar o SBC. Então eu clico aqui em Create Instance, eu vou dar um nome para ele, vou colocar por exemplo MVE-Lab. A região que eu vou selecionar pode ser essa região mesmo de Iowa, mas dependendo do cenário você pode precisar implantar em uma região específica. Então pode ser no Brasil, por exemplo, quando você vai conectar uma telefonia pública diretamente na nuvem, é altamente recomendado a implantação no Brasil. Então você tem essas opções aí para selecionar a região, basta aqui escolher a que melhor faz sentido para o seu projeto e com isso os valores estimados para de consumo mensal e também por hora já aparecem aqui para vocês. Bom, eu vou selecionar aqui a instância mais básica para a utilização com o Google Cloud Platform, no caso o N2 Standard 2. Então deixa eu procurar aqui N2. Ele já selecionou a menor máquina que tem, que é a N2 Standard 2. Ela é a menor máquina disponível para implantação no GCP. Isso está disponível dentro da nossa documentação de Release Notes da AudioCodes. Através da seção de Session Capacity, você consegue consultar quantas sessões são atendidas em cada tipo de instância ou modelo utilizado dentro do Google Cloud Platform. Bom, selecionado esses itens aqui, continuando a implantação, eu vou seguindo aqui, deixando o restante como padrão, mas o disco para onde eu vou dar boot, nessa máquina virtual, ele vai ser modificado. Então eu clico em Change e eu vou utilizar aqui uma imagem customizada. Essa imagem customizada, ela virá do perfil que eu vou selecionar aqui. Então em imagens, eu seleciono a minha imagem que eu criei agora há pouco. Ok, ele já selecionou o tamanho correto de 20 GB. Aqui a parte de criptografia e o restante eu vou manter como padrão. Então agora eu posso clicar aqui em Select. Ele vai atualizar os preços, afinal ele estava estimando o preço para um disco de 10 GB. Quando eu atualizei para 20, ele sobe um pouquinho. Aqui eu vou deixar tudo como padrão. Eu vou colocar aqui uma permissão automática para HTTP e HTTPS, mas existem regras de firewall que são necessárias para o funcionamento do ambiente. Isso está na documentação da AudioCodes para implantação. E agora eu vou clicar em Create. Ele vai começar a criar a instância, fazer a aplicação do endereço IP. Então você pode selecionar várias formas de implantar a máquina em termos de rede, você pode colocar várias interfaces, nesse caso eu deixei apenas com uma. E essa uma interface ela vai ter um IP interno e um IP externo gerado automaticamente pela plataforma. Mas existem vários cenários onde vocês podem implantar para mais diversos ambientes, com duas interfaces, com três, com quatro. Isso tudo está na documentação e você pode aproveitar para dar uma olhada nessa documentação e entender um pouco mais sobre as topologias que podem ser atendidas. E como aqui é um exercício rápido, apenas mostrando a implantação e como ela é simples, eu deixei o padrão com apenas uma interface mesmo. Enquanto ele faz a implantação, é importante ressaltar a compatibilidade do SBC da AudioCodes para várias plataformas, incluindo appliances físicos, virtualizado e vários dispositivos de nuvem públicas e privadas. E você pode utilizar aí como um benefício
pelo SBC da AudioCodes ter o mesmo código base em todas as plataformas. Então a transição de um lugar para outro, de um ambiente para o outro, acaba se tornando simples. Bom, a máquina virtual ela está aqui implantada. Vamos ver se ela já está acessível, porque pode demorar alguns minutos para ela estar disponível, afinal ela está iniciando. Vou aguardar um pouquinho, vou verificar aqui. Enquanto isso, deixa eu voltar aqui para a página para mostrar um pouquinho de como estão os detalhes da máquina virtual em si. Então ele mostra aqui o nome que eu coloquei MVE Lab, mostra que a máquina está rodando, em qual região. Ele mostra também as configurações, que foi colocado o N2 Standard 2. Ele mostra também a parte de redes, a liberação de Firewall para HTTP e HTTPS, tags utilizadas, o endereço IP público alocado naquele momento e o IP interno, o storage alocado, então tudo isso fica disponível. Aonde eu faço o gerenciamento das regras de Firewall que eu vou precisar liberar para esta máquina. Eu posso vir aqui no menu, eu venho na parte de VPC Network, Firewall. É aqui que eu gerencio as regras de liberação para a máquina virtual. Nesse caso aqui, eu estou liberando o acesso HTTP e HTTPS de qualquer lugar, porque eu marquei aquelas checkbox que criam essas regras automáticas. Mas se eu precisar criar uma regra que libere o acesso, por exemplo, via SSH, ou então as portas de mídia, as portas de sinalização que são necessárias dependendo do projeto, você vem aqui, cria, aplica as tags de acordo com a instância que você implantou. Então, por exemplo, você pode criar uma tag chamada SBC, e você pode aplicar as regras nessa tag que automaticamente elas vão replicar para a máquina virtual. Bom, deixa eu voltar aqui então para a parte de instâncias. Deixa eu dar uma olhada se já conseguimos subir aqui. Ok, então ele já consegue me mostrar aqui que ele subiu com um certificado inválido interno. E agora eu estou com acesso ao SBC. Vou colocar o usuário e senha padrão admin para fazer o login. E agora, como vocês podem ver, estamos logados numa máquina totalmente nova implantada dentro do GCP. Pontos interessantes. Aqui na parte de IP Network, é possível ver que ele já criou a interface IP alocando o endereço IP interno que foi utilizado lá no Google. Ao mesmo tempo, ele já criou uma regra de NAT, automaticamente aplicando aquele endereço IP público para aquele IP interno, para a interface do IP interno. Então, ele já está com o NAT tudo pronto, é só agora configurar para fazer a integração com qualquer ambiente que possa necessitar. É isso, pessoal. Esse vídeo rápido é apenas para mostrar essa implantação sendo realizada. Agradeço para quem assistiu até aqui e até a próxima.